Na sexta-feira passada, o Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o congelamento do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias. A medida visa estabilizar o preço nas bombas por um tempo. Mas será que essa medida vai barrar mesmo a elevação constante do litro da gasolina, do diesel e do etanol? Quem vai explicar para a gente é o advogado e consultor jurídico tributário Fabrício Caldeira Landim. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. O prazer é todo meu, é uma honra e sempre que precisar eu estou à disposição. Tá certo, Fabrício, o que todo mundo quer saber, o consumidor, é justamente isso. Nós vamos sentir essa diferença mesmo nas bombas com o congelamento do ICMS. Eu queria que você explicasse também como é que funciona esse congelamento. Tá, o congelamento é muito simples. Já funciona hoje com o PIS, COFINS e com a CID. É estipulado um valor fixo por litro de combustível, no caso da CID, PIS, COFINS, né, sobre o litro. Isso independentemente de como o preço deve se comportar de acordo com o mercado externo, né, com a variação do barril de petróleo. No caso de Goiás, vai ser diferente. O Estado vai cobrar o ICMS sobre uma pauta. Então, se o preço da gasolina hoje é R$ 6,55 na bomba, a ideia é permanecer essa cobrança por um período de 90 até um ano. E essa é a ideia, é cobrar o ICMS com base nessa pauta. Os estados sempre se preocuparam, né, com essas mudanças de ICMS, a possibilidade de haver aí um prejuízo para a arrecadação estadual, até porque a gente sabe que o ICMS é a principal arrecadação dos estados. De fato, essa mudança, esse congelamento, pode trazer aí alguma redução do ponto de vista de arrecadação do ICMS? Bom, se o preço do dólar continuar aumentando, a tendência sim é que haja reflexo na arrecadação. Não muito grande, mas algum tipo de reflexo. Hoje os estados arrecadam em torno de 500 e poucos bilhões de reais com o ICMS e o ICMS sobre o combustível é mais ou menos em torno de 20 bilhões de reais de arrecadação sobre os combustíveis. Com essa mudança, isso não deve haver tanto reflexo assim, porque a diferença, nós estaremos falando de variação do preço do dólar. Então, se o dólar baixar, o Estado vai ganhar muito mais do que hoje. Se o dólar aumentar, o Estado perde um pouco essa variação. Agora, Fabrício, a Petrobras já anunciou aí que daqui 20 dias novo aumento, né? Com esses aumentos constantes aí, mesmo assim é possível se sentir essa diferença no bolso? Bom, olha só, quando o preço aumenta na refinaria, ele vai ser transferido para a bomba. Uma coisa é o preço do combustível na bomba. Outra coisa é o impacto do ICMS na bomba. Como a alíquota do ICMS, ou melhor, a pauta, preço máximo médio ao consumidor final, vai se manter, deve haver algum tipo de reflexo muito pequeno, eu diria que imperceptível para o consumidor final. É uma tentativa de dar uma resposta para essa atual crise econômica que o mundo está vivendo, o Brasil está inserido nela, mas particularmente acredito que esse reflexo não será tão grande assim. Agora, Fabrício, você acha que está mais que na hora de rever essa política tributária do país, até porque a gente sabe que a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, infelizmente, né? Sim, a mudança do sistema tributário, a forma de cobrança do imposto do consumo, ela precisa ser revista urgentemente. Nós estamos vivendo uma situação econômica no mundo insustentável. Quem sofre efetivamente é o consumidor final. Existe um projeto tramitando no Congresso Nacional que visa alterar a forma de cálculo do ICMS para uma alíquota de renda, ou seja, um preço fixo por litro de combustível, como acontece hoje com a CID, com o PIS e a COFINS do ponto de vista federal. Se isso aprovar no Congresso Nacional, nós teremos uma mudança significativa no que tange ao ICMS sobre o combustível, que vai afetar os preços, sem sombra de dúvida. Mas vamos ver o que acontece nesse final de ano, mas existe uma pressão no Congresso, pelo menos na Câmara dos Deputados, para que seja aprovado. Bom, Fabrício, isso também pode colocar um pouco aí
aliviar um pouco essa discussão entre governo federal e estadual, que a gente vê. Primeiro, o governo federal culpa os estados. Os estados acabam dizendo que a culpa não é deles, né? Isso poderia resolver também esse imbróglio todo também, porque às vezes o consumidor fica sem entender de quem realmente é a culpa desses aumentos, né? Olha, realmente, o consumidor ele fica numa situação extremamente... Ele fica numa cortina de fumaça aí, né? Há duas versões que se digladiam nesse contexto. Mas eu não quero aqui ser quero ser a partidário dessa discussão, mas o grande vilão, sem dúvida, é o ICMS. Você ter uma ideia, no Piauí, a alíquota é de 30%. 30% no preço final ao consumidor. Então, isso reflete a 44% de ICMS só no Piauí. Em Goiás, nós estamos falando de 42,88%. É uma carga tributária extremamente esquachante. E ela incide ainda sobre o PIS, a COFINS e a CID, e sobre todo o custo da cadeia de distribuição. Sem falar que o ICMS em Goiás, por exemplo, ele é tributado sobre uma margem de valor agregada, uma presunção do que seria consumido na ponta. Então, essa fórmula de cálculo tem que ser abolida da forma de tributação dos combustíveis do país. Nós esperamos, né, Fabrício? Ninguém aguenta mais tanto tributo, tanto imposto, o povo brasileiro está cansado. Queria agradecer, então, a sua participação aqui conosco, viu? Falamos, então, com o Fabrício Caldeira Landim, ele que é consultor jurídico tributário. Muito obrigado pela participação aqui, Fabrício.